Você quer saber sobre Elias? Sobre Qumran? Os essênios? Por que João Batista não escreveu? Por que o Senhor Jesus não escreveu? Por que escreveram 253 pessoas sobre eles? O que é que os frades, os padres... Você sabia que os frades, os franciscanos, lá na Praça da Sé, na Igreja Católica, embaixo, nos porões, eles fazem sessões espíritas? Você quer saber disso? E de muito mais? Fica com o vídeo. Você vai saber disso e de muito mais. Fora a presbiteriana, hein? A presbiteriana no Brasil. Vamos lá? Me diz se eu gostei ou não gostei. E vamos pro vídeo. Tá muito interessante o 23º. Há 60 anos atrás, no bairro do Carrão, os médicos espirituais diziam: irmão Polidoro, nunca tivemos nem vimos isto antes. E quem fala demais alto é porque ele está no mundo. O Elias devia vir. Há 2000 e poucos anos Deus disse em Qumran, na ordem dos essênios, que tinha tudo o que estamos fazendo aqui, mas não com a grandeza que temos hoje. Era tudo mais encolhido. Não escrevam, vão viver as profecias e terão que escrever e falar de vocês. Foram 253 pessoas, sendo uma delas um homem que tinha entrada, acesso no Vaticano, e que no século IV pegou coisas para ler nos alfarrábios, papiros e percalines, e escreveu um evangelho onde, só porque cismou, disse que na juventude Jesus matou um homem. Agora Deus disse para mim: filho, encha o mundo de escritos, escreva tudo para que o texto que venha a sobrar encontre tudo fácil, a verdade essencial sobre mim, minha justiça, meus dons, mandamentos e santos espíritos mensageiros. A verdade se resume nisto. E eu fiz o quê? De 40 para cá. Tem mais de 10 dias, ou não? Enchendo o mundo de escritos. Em 1940 foi impresso o boletim que eu datilografava, que tinha a lei de Deus, os textos sobre os dons e a oração a Bezerra de Menezes. Só. Eu punha no correio usando aqueles envelopes amarelos, R$200 de selo. Eu enchia a cesta e levava para o correio. A Lucinda, atendente de lá, pediu: não ponha mais as cartas na caixa, traga a sua cesta aqui para nós, porque quando abrimos, cai tudo no chão. Para a distribuição dos folhetos, eu pego esses mocinhos aí da rua e pago para que distribuam. Muita gente que tem nome no Novo Testamento não fez merda perto desses mocinhos, entregando tudo por aí. Vem a Maria Inês, de Dayatuba, interior de São Paulo, e leva 10, 15 quilos de livreto. Ela, com outras mulheres, distribui. Esta gente está fazendo 1000 vezes melhor que muitos daqueles do Novo Testamento, que assim que me viram degolado e Jesus daquele jeito, correram tanto e deram com o calcanhar na bunda e fez calo. O ir de pregar lá para trás não tinha outra coisa sem ser o Percaline, o papeiro. Ao André Luiz, o Protágoras, reencarnado, eu disse: o que você está fazendo? Gente que tem epístola no Novo Testamento não fez a milésima parte. Havia na metalúrgica paulista, cosmopolita, onde sempre trabalhei, Dilermando Leite de Barros, cujos pais eram fundadores da 13ª Presbiteriana. Por uma palavra divergente, fulano fundava outra igreja. E me disse um dia: senhor Oswaldo, eu vou querer seguir o senhor como apóstolo. Mais tarde, encontrou uma moça e veio a mim: senhor Oswaldo,
peço desculpas, porque vou casar. Sei que não tenho condições nem tamanho de ser um apóstolo. Ele foi chamado pelos tios, donos de uma indústria, para ocupar o cargo de um vendedor que dentro de um mês teria que conhecer toda a freguesia. Ele frequentava as nossas sessões, onde iam catecúmenos, pastores e etc., que dizia: o Espiritismo prova que a Bíblia está certa. Calcule só, o Espiritismo só existe por causa daquilo que a Bíblia ensina, o que é para fazer, conhecer e praticar. Um dia ele recebeu a missão de falar com o Frei Paulo, na Santo Antônio do Pari, ali no Brás. Tudo de frades. Há uma diferença muito grande entre frades e padres. Disseram-lhe: procure por esses corredores, nestas salas por aí, eles estão. Onde ouvir vozes, vá lá que vão lhe falar onde está. Ele andou pelos corredores, ouviu vozes, numa sala abriu a porta bem devagarinho e encontrou todos os frades em sessão espírita. Uma cruz na parede, uma Bíblia sobre a mesa e tudo aquilo de comunicação de espírito. Quando terminou, ele se apresentou ao Frei Paulo. Eu ouvi muito sobre os discursos dele, sobre a verdade mesmo. Tinha moral elevada e perguntou: Frei Paulo, o que o senhor estava fazendo? Não é sessão espírita? O Frei respondeu: claro, revelação, a comunicação entre os dois planos da vida. E em seguida ordenou: pegue a Bíblia e abra Atos, no capítulo 12, sobre os dons, que também está errado. Carece de explicações. E no capítulo 14, a reunião dos apóstolos para cultivar os dons. O Dilermando leu e escutou do Frei: fique sabendo, menino, que isto é para os seguidores de Jesus, tendo Pedro por Papa, e é privilégio da igreja e não de qualquer um por aí. É por isso que eu disse, quem dera que Deus desse de seus dons do Espírito Santo a toda a carne. A toda a carne, a toda a carne. Quem sabe que sou eu que estou falando nele e ele em mim, sabe. Mas a grande maioria não sabe. Eles não são obrigados a saber. Porque não tem tamanho espiritual, não tem penetração para ver tudo fora da carne. Pai Divino, deixe-me dizer uma coisa. A coisa é tua, Pai Divino. Tu disseste assim: filho, desgarra de mim. Diminua-se, vá a carne cumprir o prometido no Apocalipse. Capítulo 1-6. Porque ali prometo o meu evangelho eterno. E você é o entregador. Está escrito lá: um cântico novo tereis. Um anjo poderoso vos entregará o evangelho eterno. Agora, Pai Divino, em esta tua antes que eu encarnasse, filho, você vai, meu delegado, se pela mão dos grandes condutores da humanidade, reis, imperadores, presidentes, se vier a você, então você irá às praças do mundo, realizar o Pentecostes dos Pentecostes, o céu e a terra, tudo ligado. Mas se eles não vierem a você, isto não acontecerá, porque eu vou dar um tempo de espera. E deu. Quando eu tinha lá pelos meus 30 anos, fui chamado. Pai Divino, lembras? Não é? E tu disseste assim: filho, eu queria que eles, meus filhos, a carne toda, viesse a ti, para ver o divino Pentecostes, final, universal, de toda a carne, de todos os meus filhos. Até aqui não vieram. Filho, esta parte da tua tarefa está cancelada. Terá que vir o dilúvio profetizado por Jesus e por ti no Apocalipse, porque não merecem mais do que isso.